Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero ser... Que Deus abençoe. A nossa palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo de número 41, que diz assim: E os discípulos, cheios de medo, disseram uns para os outros: Que homem é esse que até o mar e as ondas lhe obedecem? Querido, essa pergunta ou essa exclamação dos discípulos acontece depois de um fato um tanto quanto extraordinário ou sobrenatural. O fato se dá no momento em que os discípulos estão sentados em um barco, andando sobre o mar, e de repente eles são alcançados ou são acometidos por uma tempestade muito forte, onde ondas gigantes quase que tombam o barco, quase que inundam aquele barco, levando ao fundo. Enquanto isso, Jesus estava descansando na traseira, na polpa daquele barco, e os discípulos então o acordam assustado e temeroso, dizendo: Senhor, o Senhor não se preocupa que a gente está morrendo? O Senhor não está preocupado com isso? Acorde, socorre-nos. E o Senhor então se coloca de pé dentro daquele barco e diz: Vento, quieta-te, mar, cala-te. E a Bíblia diz que imediatamente aconteceu bonança, aconteceu uma paz muito grande sobre aquele mar onde eles estavam. E eles ficaram então admirados e olharam uns para os outros e disseram, e exclamaram entre eles: Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? Essa foi a exclamação e ao mesmo tempo a pergunta que os discípulos fazem naquele dia. Sabe, querido, Jesus se converteu na maior incógnita para o mundo, e hoje, depois de sua morte, depois de seu nascimento, há mais de 2000 anos sobre essa terra, há muitas pessoas que ainda perguntam: que homem é esse? Alguns perguntam, indagam, fazem esse questionamento sem saber de fato a resposta dessa pergunta. Alguns o questionam, alguns pesquisam sua vida para saber a resposta dessa pergunta: que homem é esse? A ciência pesquisa esse nome, esse homem. Enfim, o homem, o ser humano, precisa obter a resposta para essa pergunta: que homem é esse? Quando os discípulos viram o tamanho da obra que o Senhor fez, eles ficaram admirados. Sabe, querido, para nós que o conhecemos, Jesus, esse homem, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que acalma as ondas do nosso mar, é aquele que, nos momentos que estamos passando por maiores dificuldades da nossa vida, Ele vem nos socorrer, vem nos acudir, vem nos ajudar e acalma essas tempestades que muitas vezes a vida nos sobrepõe. E não há nenhum de nós que está isento dessas tempestades da vida. Não há ser humano que está isento de passar por tempestades. Aliás, se você for observar, o próprio Jesus estava no barco durante a tempestade, ou seja, ele também sofria as consequências daquela tempestade, mas a grande diferença era que ele estava no barco com aqueles discípulos. Sabe, queridos, como disse, ninguém de nós está isento de passar por dificuldade, por tempestades na nossa vida conjugal, no nosso casamento, na nossa família, na nossa saúde, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Não há ser humano neste planeta que está blindado a problemas. Mas a questão não é se temos ou não problema. A questão é: o Senhor está no barco conosco nos momentos da dificuldade? O Senhor está conosco nos momentos das turbulências, nos momentos das grandes tempestades? O Senhor está conosco? Temos dado a permissão, temos dado crédito para que Ele esteja conosco? Temos valorizado a sua companhia, a sua presença? Esta é a pergunta que devemos ter resposta para ela. Ou essa é a pergunta onde encontraremos o X da questão. Se Jesus está com você, meu querido, não quer dizer que você não vai ter problema, não quer dizer que você vai estar isento a problemas, mas quer dizer que por maior que seja Ele, o Senhor é maior ainda do que o seu problema. Por maior que seja a tempestade que você passa hoje, o Senhor é maior. Por isso, olhe para que o Senhor esteja no seu barco. E se Ele está no seu barco, não preocupe com as ondas, elas vão passar, as tempestades passarão. Essa imensa tempestade há de se tornar em breve uma grande bonança, porque o Senhor está contigo. Ele disse: nunca te desampararei, nunca te deixarei. Amém? Creia nisso. E não olhe para o tamanho da tempestade
dos conflitos que você está enfrentando, mas olha para o Senhor, porque Ele está contigo aí onde quer que você esteja. Amém? Ele está com você, não te abandonou e não te abandonará jamais. Não há nada no mundo que faça Deus te abandonar, que faça Deus mudar de ideia ao teu respeito. Nós é que muitas vezes não damos a Ele a devida atenção que devemos dar. Nós é que muitas vezes não acreditamos a Ele a nossa fé, a nossa confiança. Mas se fazemos isso, você pode ter certeza que Ele está conosco, não nos desampara e nunca nos abandona. Amém? Medite nesta palavra. Que Deus te abençoe. Tenha vitória sobre as suas tempestades, sobre os seus conflitos. Tenha vitória, porque o Senhor é contigo. Te abençoo no nome de Jesus. Amém. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte.